Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu quero que você pare para prestar atenção na palavra. Por quê, pastor? Deus tem uma bênção para você. Mas só que a fé, ela vem por ouvir. E por ouvir a pregação do Evangelho. Ou seja, a pregação da palavra de Deus. Você está compreendendo? Se você não parar para prestar atenção na palavra, não tem como Deus te abençoar. Portanto, a fé, está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé vem. Ela vem. Alguém fala, eu tenho fé, pastor. Só se você recebeu essa fé. Quando? Quando você ouviu uma palavra que produziu em você uma convicção, uma certeza. Se isso não aconteceu, não é fé. É desejo, é vontade de ter, de alcançar. As pessoas confundem muito fé com desejo. A fé não, ela é produzida só pela palavra. Ela não é produzida por outra coisa. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Romanos 10, 17. Essa foi na linguagem de hoje. Vamos na NVI, para você ver um pouquinho melhor. Isso, presta bastante atenção. Não deixa nada te atrapalhar agora, não. NVI. Consequentemente, a fé vem por seu ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Vamos lá, Nova Almeida atualizada. E assim, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Então, você tem que ter esse entendimento com você. Qual, pastor? Ela vem. Ela vem. Se você começa a prestar atenção na mensagem que está sendo entregue, você vai ter aquele momento que a palavra que está sendo entregue a você, ela vai te chamar a atenção, em um determinado momento da mensagem. Vai produzir em você a fé. Agora a fé cresce. Ela cresce, pastor? Cresce. Você vê o Senhor Jesus em determinados momentos falando, homem de pequena fé. Mas você vai ver Jesus também num outro determinado dizendo, eu nunca vi uma fé tão grande como essa. Por quê, pastor? Porque a fé, ela cresce. A fé, ela cresce. E como é que faz para a minha fé crescer, pastor? A fé cresce por meio da meditação. Quando surge aquela palavra que te traz, te chama atenção, te traz aquela convicção, aquela certeza. E você, conforme você vai meditando nessa mesma palavra, a convicção, a certeza, ela vai aumentando. Ou seja, a tua fé vai ela vai crescendo. Está compreendendo? Então, é muito importante você parar e prestar atenção. É um detalhe, irmãos. É uma palavra que muda tudo. Mas tem muitas pessoas que elas, apesar de frequentar uma igreja há anos, elas nunca experimentaram a fé. A fé nunca foi produzida ao coração delas. Por quê, pastor? Porque elas não param para dar atenção. Elas não permitem que a fé se aproxime do coração delas. Porque o pastor está pregando, elas estão pensando na morte da bezerra. E se limpou a casa, se não limpou a casa, se arrumou, se não arrumou, ou está conversando com alguém do lado, ou está dormindo no culto. Ou seja, a fé acaba não sendo produzida. Por quê? A fé, ela vem. A fé, ela vem. Eu me lembro que, numa certa ocasião, é um bichinho aí, hein? Manda embora esse bicho daí. Numa certa ocasião, eu fui fazer uma reclamação com Deus. Né? Porque, às vezes, a gente tem esse negócio de achar que a gente entende mais do que Deus, que a gente tem um amor maior do que o de Deus, que o nosso sentimento é melhor do que o de Deus, e a gente tem esse negócio de, às vezes, querer questionar a Deus. Eu me lembro que eu acabei um culto, era numa quarta-feira à noite, e eu, como de costume, eu fui atender uma pessoa. Às vezes, acaba o culto, o pastor não atende. Por quê?
Porque outro dia uma jovem até reclamou comigo, né, que queria falar comigo, aí ela até ficou um pouquinho chateada, a impressão que eu tive. Aí eu peguei e chamei ela, falei, vem cá, você é humana? Ela, como assim? Eu falei, você sente vontade no banheiro? Eu falei, porque eu sinto. Eu falei, então às vezes acaba um culto, não dá para me atender porque eu tenho que ir no banheiro. Ela, porque tem gente que pensa que pastor não é humano. Às vezes tem vontade no banheiro. Sabia? Pastor, sente vontade no banheiro, pastor? É incrível, sabia? Então, o que acontece? Então, às vezes, não dá para você atender. Não tem como. Mas, para isso, tem um auxiliar. Tem um pastor auxiliar sempre ali. O dia que eu não atendo, por exemplo, o meu pastor auxiliar aqui é o pastor David. O dia que não dá para me atender, eu falo, ó, o pastor David, ele vai atender. Mas por quê? Porque não vai dar para me atender naquele momento. Agora, se eu tiver que escrever um relatório cada vez que não dá para me atender, fica complicado. Outro dia, uma senhora aqui chegou e, após o culto, quer falar com o pastor. Eu falei, não vai ter como. Agora, eu não escrevi um relatório porque não ia ter como, só não ia ter como e pronto. Falei, pastor David, atende. Falei, atende você, vai lá, resolve para mim. Pronto, ele está aqui para isso mesmo. Amém, pessoal? Porque tem pessoa que acha aquele negócio que você tem obrigação. E não funciona dessa maneira. Por isso que eu sempre falo, quer falar comigo após o culto? O que você faz antes? Me avisa, pastor, eu sou a Maria Conceição Ribeiro de Alcântara Machado da Silva Albuquerque. Após o culto das 14 horas, eu quero falar com o senhor, é possível? Se eu não tiver outra pessoa marcada, não tiver um outro compromisso, eu falei, irmão, vou estar esperando a senhora. E se tiver uma outra pessoa marcada, um compromisso, eu falei, irmã, não dá para a senhora, para falar com a senhora tal culto? É assim que funciona. Aí a pessoa não faz, mesmo você trazendo a instrução para ela como tem que fazer. Chega e quer que você faça como ela acha melhor. E aí você não faz, ela fica chateada. Ela fica chateada. Eu fui lá, ele não me atendeu. Se tivesse falado antes, eu tinha marcado com você. É assim que funciona. E às vezes não precisa. Às vezes o pastor acaba o culto e fala, pessoal, quem quiser falar comigo, eu estou à sua disposição. Né? E esse foi um dia desses. Que acabou o culto, estava ali, e um rapaz veio falar comigo. E ele começa a falar sobre a vida dele. Ô vida miserável, desgraçada, infeliz, sofrida. Meu coração chegou lá a doer. A arder. Que vida é aquela? E eu saí dali indignado daquela conversa. E eu lembro que eu virei as minhas costas e já comecei a conversar com Deus. No corredor mesmo, indo para o meu escritório. Comecei a conversar com Deus. Eu falei, Deus, o senhor está brincando comigo? A tua palavra que diz assim, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus que é bom. A tua palavra diz que nós que somos maus, sabemos fazer o bem para os nossos. E o Senhor que é bom, então, nem se fala. Meu Deus, até eu senti dor pela vida daquele rapaz, não é possível que o Senhor não se importe. Ou seja, além de estar murmurando e reclamando com Deus, eu estava julgando Deus ainda. Estava julgando, falando, caramba, em outras palavras, o Senhor deixou de ser Deus? Não está vendo a pessoa sofrendo, o Senhor não vai fazer nada? E parece que aquele negócio, irmão, parece que Deus ele não responde em certos momentos, mas na verdade ele responde. A Bíblia diz que Deus ouve e ele responde. Então o que acabou acontecendo? Deus colocou aquela pessoa para mim observar, irmão. Eu só percebi isso depois. Eu lembro que a igreja era uma igreja com um salão pequeno, cabia no máximo 120 pessoas, mas estava sempre cheia. E parece que não tinha ninguém na igreja, só tinha ele. Sentava bem onde a senhora está sentada aí. Só tinha ele. Só que na frente dele tinha uma mulher, com uma criança. Daquelas crianças assim que dá vontade de se apertar, abraçar, de tão fofinha, de tão bonita que é. E eu estou pregando e ele está lá no culto. Brincando com a criança o culto todo. E ri, e brinca. E o Espírito Santo falou para mim, ó, tá vendo? Eu falei, eu estou vendo. Aí o Espírito Santo me perguntou o seguinte, como é que eu abençoo a vida de uma pessoa? Eu falei, por meio da palavra. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, ele para ouvir a minha palavra? Eu falei, não. Ele falou, como que eu posso ajudá-lo? Por quê, pastor? Porque tudo é mediante a fé.
E a fé, ela é produzida pela palavra de Deus, pela pregação. Aí o pastor está pregando, você está com a mente viajando. O pastor está pregando, você está dormindo. O pastor está pregando, você está conversando com alguém, ou tirando a atenção de alguém. O pastor está pregando, você chega depois que o pastor pregou. Como que é que a palavra vai cumprir a função dela e produzir fé no teu coração? Não vai acontecer. Você está compreendendo? É preciso que você pare. É preciso que você esqueça tudo. É preciso que você preste atenção nos detalhes. É preciso que você ouça o que está sendo falado. E aquilo que te chamou a atenção, é preciso que você aprenda a meditar. Porque já te produziu fé, mas a fé que produziu, muitas vezes, ela não é suficiente para alavancar e produzir o que você precisa, suprir a tua necessidade. Então é preciso que você aprenda a meditar naquela palavra que te produziu fé, para que aquela palavra abra mais o teu entendimento e a sua fé comece a crescer, 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 a ponto de você alcançar, por meio da palavra, por meio da fé, aquilo que você precisa. E é a vontade de Deus. Mas é preciso que você pare, é preciso que você ouça. Deus tem falado comigo algo muito importante nesses dias. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 6. É um discurso, eu vou ler na linguagem de hoje. É um discurso, uma conversa de Moisés com o povo. E está escrito da seguinte maneira, ó. Quando estávamos ao pé do monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos falou assim: vocês já ficaram bastante tempo neste lugar. Segue. Agora saiam daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos amorreus e de todas as regiões vizinhas, no vale do rio Jordão, e na direção das montanhas, da planície de Judá, da região sul e da costa do mar Mediterrâneo. Tomem posse de toda a terra de Canaã, até os montes Líbanos, no norte, e até os grandes rios Eufrates, no leste. Preste atenção nisso. Aí está a terra que eu estou dando a vocês, a Isaque e a Jacó, os antepassados de vocês, que daria essa terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, preste atenção nisso, vão e tomem posse delas. Preste atenção, vou ler novamente esse pedaço. Aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, os antepassados de vocês, que daria essa terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, vão e tomem posse da terra. Ele está dizendo, eu fiz uma promessa. E eu vim aqui para cumprir esta promessa. Adentre a terra e tome posse dela. Irmãos, você sabe que quando eu vejo Deus fazendo uma promessa, eu fico vendo a expectativa das pessoas é a seguinte: qual é? Eu vou receber algo que Deus prometeu e é de mão beijada. Irmão, não vai ser assim. Nunca será assim. Mas Deus prometeu, Ele prometeu que te daria uma terra que mana leite e mana mel. Ele prometeu que te daria um casamento feliz. Ele prometeu que te daria uma boa saúde. Ele prometeu que te daria prosperidade. Ele prometeu que daria a você filhos abençoados. Ele prometeu a você, mas preste atenção,
isso não significa que nós não vamos ter que batalhar. Eu vou ter que batalhar por um bom casamento. Por quê, pastor? Relacionamento não é uma coisa simples. Ela veio de uma cultura, eu vim de uma outra cultura. Ela veio de uma criação, eu vim de uma outra criação. Ela tem costumes que eu não tenho, eu tenho costumes que elas não têm. Então nós vamos ter que nos adaptar. E muitas vezes nós teremos dificuldades. E aí, pastor, é aí que vou ter que batalhar. Para quê? Para que o meu inimigo não se aproxime, não interfira, não faça parte da minha vida. Ou seja, para que fique longe da minha terra. Você está compreendendo? Assim é também na criação dos filhos. Você vai ter que orientá-los. Você vai ter que combater, vai ter que batalhar muitas vezes, vai ter que repreendê-los. Você vai ter dificuldades. Não pense que você vai conseguir criar um filho sem passar por nenhuma situação. Às vezes vai ter que ser chamado lá na escola. Manifestou e não. Às vezes vai ter que ser chamado lá na escola. Comecei a falar de filho, pastor, começou esse negócio. Às vezes vai ser chamado lá na escola. Não pensa que ele nunca vai te dar trabalho. Não, a vida toda nunca me dá trabalho. Te enganaram. Às vezes você vai ter que dar puxão de orelha. Às vezes vai ter que colocar de castigo. Às vezes vai ter que tirar algo. Por quê, pastor? Porque faz parte. Qualquer situação da nossa vida faz parte de enfrentar dificuldades. Neste mundo tereis aflições. E muitas vezes a pessoa não conseguiu entender ainda. Mas para desfrutar das maravilhas de um bom casamento, um feliz casamento, teve que ter uma luta antes. Teve que ter uma batalha antes. Para desfrutar e ter prazer de um filho, teve que ter uma batalha antes. Você sabe que eu tenho um filho, o nome dele é Alexandre. O Alexandre hoje tem 30 anos. Eu me lembro que eu estava entrando para fazer um culto. E o Alexandre me dá uma ligada. Falou, pai, tudo tranquilo? Eu ia entrar para fazer um culto. Ele falou, eu falei, tudo tranquilo. O que foi? Ele falou, posso falar com você? Eu falei, claro, você é meu filho, pode falar comigo sempre. Eu falei, eu vou entrar para fazer um culto, mas eu atraso um pouquinho, pode falar. Ele falou, não, pai, só queria dar uma boa notícia, porque eu alcancei aqui uma promoção, agora eu sou gerente aqui do local, assim, assim, assim. Eu falei, puxa vida, rapaz. Eu falei para ele, que alegria. Eu falei, você é um orgulho para mim. Ele, ô pai, do outro lado, obrigado, tal. Eu falei, filho, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Agora o pai vai entrar para pregar, um beijo. E fui. Qual é o filho que não quer ouvir isso? Que eu falei para o meu filho. Mas para poder falar para ele o que eu falei, você é um orgulho para mim, um dia eu tive que falar, rapaz, você toma vergonha na tua cara, porque senão eu vou te arrebentar. E às vezes é isso que nós não queremos aceitar. Nós não queremos aceitar muitas vezes aquela repreensão que vem de Deus, porque muitas vezes para Deus poder falar para você, filho, vive, desfruta, Deus vai ter que te dar uma bronca. Vai ter que te dar um puxão de orelha, vai ter que te corrigir, vai mandar você mudar o comportamento, mas nós não queremos aceitar. Muitas vezes, para ter aquela vida próspera, aquela vida digna, aquela vida que mana leite e mel, nós vamos ter que passar por um caminho de luta, de batalha. Talvez hoje você tenha uma empresa que produz um lucro de 300, 400 mil reais de mês, mas só que teve um período que você tinha que colocar do bolso para poder manter essa empresa andando, caminhando para ela poder sobreviver. Por quê, pastor? Porque todo mundo tem um período de luta, de conquista, de batalha. Então aquela promessa, muitas vezes, que Deus fez a você, e para você alcançar, para você conquistar aquela terra que Deus te prometeu, você vai ter que enfrentar gigantes. Você vai ter que enfrentar batalhas. Você vai ter que enfrentar dificuldades. Mas tem pessoas que elas não querem aceitar isso. Não querem aceitar. Eu estava conversando com um amigo ontem, e ele estava falando para mim sobre um médico dentista, né? Muito bom, de implante e tal. Aí ele falou para mim o local. Eu falei, para ele ter um consultório nesse local, eu falei, o cara tem que ser top de linha. Ele falou, sim, pastor, mas ele começou em tal lugar. Ele começou num lugar muito simples, muito humilde, mas ele foi construindo a carreira, foi construindo o nome dele. Ou seja, ele não está onde está, desfrutando de uma terra que mana leite e mel, por um acaso. Ele primeiro teve que enfrentar batalhas e dificuldades, até ter um nome respeitável,
conhecido e confiável. Tem pessoas que querem chegar, sabe, como se, não, tem um período, tem inimigo para lutar, tem gigante para derrubar, mas agora nós temos uma vantagem grande. Por quê, pastor? Porque Deus está na batalha conosco. E em muitas situações, eu não vou ter que levantar a mão. Por quê, pastor? Porque Ele vai lutar por mim. Em muitas situações. Mas tem uma parte que vai ser minha, gente. Vai ter uma parte que vai ser minha. Ó, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí em Deuteronômio mesmo. 1:19. Moisés disse também ao povo: nós obedecemos a ordem do Senhor. Qual ordem? De sair do local onde estava e ir para o local onde Deus estava mandando. Moisés disse também ao povo: nós obedecemos a ordem do Senhor, nosso Deus, e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos. Quando fomos para a região montanhosa dos amorreus, finalmente chegamos à cidade de Cades Barneia. Ou seja, ele falou assim, ó, vocês viram que perigoso que era. Mas sabe o que ele estava dizendo? Deus nos protegeu. Vocês viram como a coisa era complicada, mas Deus estava com a gente. Deus estava com nós. Era o que ele estava falando. Está compreendendo? Irmão, tem pessoas que eu não consigo entender. Ela não tem a percepção, ela não conseguiu enxergar que na caminhada dela, nas dificuldades dela, Deus esteve com ela. Deus estava com ela. Deus estava dando a força, Deus estava ajudando. Muitas vezes, Deus que estava fazendo, resolvendo a situação. Tem gente que não consegue enxergar. Ele estava falando, ó, o deserto era perigoso, a coisa era complicada. Ó, Deus estava conosco. Deus estava nos protegendo. É o que ele estava querendo dizer. Você acha que você chegou aonde você chegou sem a proteção de Deus? Você passou por certas situações complicadas por rebeldia, por não ouvir a Deus. Situações que não eram necessárias passar. E tem que abrir os olhos, porque senão vai acabar passando por situações porque não quer ouvir a Deus, porque não quer obedecer a Deus, porque ainda é rebelde às instruções do Espírito Santo, vai acabar passando por situações que não é necessário passar. Agora, se aprender a se sujeitar, a submeter à orientação, à diretriz, à liderança do Espírito Santo, pode ter certeza que você só vai enfrentar as dificuldades que são necessárias, porque neste mundo tereis aflições. Agora tem gente trazendo aflição sobre si, trazendo problemas sobre si. Por quê? Porque não quer aceitar a liderança do Espírito Santo. Não deixe isso acontecer com você. Vou ler novamente, 1:19. Eu vou ler do 1:19 até o 33, então é longa a leitura, e não precisa ler comigo não. Você não me ajuda, você me atrapalha. Lê sozinho você aí, tá bom? Moisés disse também ao povo: nós obedecemos a ordem do Senhor, nosso Deus, e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos. Quando fomos para a região montanhosa dos amorreus, finalmente chegamos à cidade de Cades Barneia. Segue. Ali eu disse a vocês: agora estamos na região montanhosa dos amorreus, a terra que o nosso Deus nos está dando. Tem gente que já está na posição da promessa, já está na posição da promessa, mas ainda não viu a glória, pastor. Calma, a Bíblia diz que com paciência se resolve grandes problemas. Calma, a Bíblia diz que o homem planta, o homem colhe. Calma, a Bíblia diz que Deus ouve e Ele responde. Calma, por quê, pastor? Sem paciência, você não vai chegar onde precisa. A precipitação, a ansiedade é um inimigo terrível. Não permita a ansiedade se apoderar do seu coração. Por quê, pastor? Aquele que se precipita erra. A pessoa ansiosa, a tendência de falhar, de errar, é de 100%. Então, calma, confia no Senhor. Ele não perdeu o controle da tua vida. Espera, Ele é Deus. Amém? Ele é Senhor. Ali eu disse a vocês: agora estamos na região montanhosa dos amorreus, a terra que o nosso Deus nos está dando. Segue. Portanto,
vão e tomem posse da terra que está diante de vocês, como o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, mandou. Não tenham, nem se assustem. Pastor, eu não estou entendendo até agora. Irmão, o problema é único. As pessoas, elas querem a manifestação, elas querem a bênção de Deus, só que elas não querem lutar. Elas estão achando que vão conquistar a terra que emana leite, emana mel, sem batalha. Você esquece. Você esquece. Nós temos um inimigo, Satanás, opositor das nossas almas. Ele vai tentar, de todas as maneiras, fazer com que você acredite que Deus não vai cumprir a palavra dele. Ele vai tentar, de qualquer maneira, tentar levar ao seu coração que Deus não está te ouvindo, que as coisas não darão certo, que a melhor coisa é você desistir. Ele vai tentar de tudo quanto é jeito. Por quê, pastor? Porque ele não pode impedir a manifestação de Deus. Ele não pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Então, a única maneira que ele tem é de fazer você desistir, de fazer você recuar, fazer você retroceder, fazer você parar. É o único jeito que ele tem. Está compreendendo? E ele vai tentar de todas as maneiras. Às vezes, através de uma pessoa ao seu lado, aquela pessoa da sua confiança, aquele que é o seu marido, aquele que é a sua esposa, aquele que é seu filho, aquele que é seu pai, aquele que é seu amigo, aquele que é o seu colega de ministério. Ele vai tentar de todas as maneiras fazer você parar, porque ele sabe que se você der atenção à instrução, à orientação de Deus, é inevitável. Você vai desfrutar da terra que emana leite e mel. Você vai desfrutar da glória de Deus. Ele não quer. Ele não quer. Ele quer viver através das tuas frustrações. Ele quer viver através da tua tristeza. Por quê, pastor? É o que alimenta ele. Ou seja, ele quer viver através de você e depois levar você para ser escravo dele no inferno. Você não pode permitir. Por quê, pastor? Você foi transportado para o reino de Jesus. Você está debaixo da jurisdição do Rei dos Reis. Você não pode aceitar que o inimigo tenha parte na tua vida. Você compreende ou não? Sim ou não? Portanto, vão e tomem posse dessa terra que está diante de vocês, como o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, mandou. Não tenham medo, nem se assustem. Por quê, pastor? Vai ter barulho, vai ter cara feia, vai ter obstáculos, vai ter aparência de que você não consegue, que você não tem força, que não vai dar certo. Mas você não deve ter medo. Não deve ter medo. Você não deve se assustar com nada. Você deve confiar no Deus Todo-Poderoso, no Deus que te fez a promessa. Você compreende o que eu estou falando? Segue. Aí todos vocês chegaram perto de mim e disseram: seria bom que mandássemos na frente de nós, alguns homens para espiarem a terra e trazer informações a respeito do caminho que devemos seguir e das cidades que vamos encontrar lá. Segue. Eu concordei com a ideia e escolhi 12 homens, um de cada tribo. Essa ideia, ela veio de Deus? Deus mandou, vá, espiam primeiro e depois vocês vão? Não. Irmão, não tente melhorar a ideia de Deus. Não tente melhorar a palavra de Deus. Não tente melhorar as instruções de Deus. Faça conforme Deus orienta, conforme Deus fala, conforme Deus manda. Por quê, pastor? Senão você vai trazer o teu adversário e vai dar condições ao teu adversário para participar de uma instrução, de uma ideia, de uma orientação que veio de Deus. Fica só com aquilo que ele está falando. Você não precisa acrescentar nada. Não precisa acrescentar nada, você não precisa melhorar nada e nem diminuir nada. É só ficar na orientação que Deus deu, acabou. Deus mandou fazer o quê? Orar, então ora. Não, eu vou também ficar pulando num pé só. Ele mandou você pular num pé só? Não, ele mandou só orar basta. Só orar basta. Você está compreendendo, sim ou não? Eu conversei com um pastor amigo meu, eu falei: irmão, um pregador não tem que fazer nada mais, nada menos do que pregar o evangelho. Eu não tenho que ficar fazendo stand-up, não. Não tenho que ficar fazendo show de humor, não.
Eu falei, você quer ver um som de humor bom? De bom humor? Vai lá ver o Tom Cavalcante. Ele é bom. Você vai dar risada. Ele vai falar besteira também, mas você vai dar risada. Agora pregador tem que ficar fazendo stand-up agora? Não. Pregador tem que pregar o evangelho. Eu tenho que ficar fazendo cara bonita e mostrando dente para ninguém, a não ser que tenha um dentista aqui. Eu tenho que pregar a palavra. Por quê? Ela é mais que suficiente. É só o que eu preciso. É só o que nós precisamos. É da palavra. Amém? Agora não tem que ficar agradando ninguém, nem bajulando ninguém. Ficar fazendo stand-upzinho aqui, não. Não, não. A verdade é o suficiente. Se você trouxer para a tua vida algo além da verdade, você vai ter problemas. Eles trouxeram para a vida deles algo além da verdade. Presta atenção no que Moisés fala, versículo 22. Nós estamos no 23, volta um pouquinho. Aí todos vocês chegaram perto de mim e disseram, seria bom que mandássemos na frente de nós alguns homens para espiarem a terra e trazerem informações a respeito do caminho que devemos seguir e das cidades que vamos encontrar lá. Mas Deus falou isso? Não, isso aqui foi ideia deles. Mas por que surgem essas ideias? Por falta de confiar em Deus. Por falta de confiar na instrução que Deus está dando. Por falta de confiar na palavra que Ele está dando. É por isso que surgem essas ideias naturais. E tem gente que concorda, Moisés não deveria ter concordado. Ele deveria ter falado, não foi o que Deus falou. Deus mandou que nós fôssemos. Então nós vamos. Não, Moisés, não. Deus mandou que nós fôssemos. Então nós vamos. Mas não. Eles trouxeram a ideia. Moisés comprou a ideia. Moisés comprou a ideia. Foi a mesma coisa com Abraão. Deus falou para ele que através dele e da esposa dele, Sara, ele traria uma grande nação. Ele faria uma grande nação. Mas aí veio Sara com uma ideia. Ela falou, eu tenho uma escrava. Ela é minha. Você se deita com ela, ela tem um filho, pronto. Como ela é minha escrava, estou te dando um filho. Abraão olhou e falou, boa. Eu gostei da ideia. Chama ela lá. Eu fico vendo Sara lá na porta da tenda, né? Será que Abraão conseguiu? Será que deu certo? Será que ela ficou grávida agora? Não, ele não tinha que ter aceitado aquela ideia. Ela não trouxe nada escandaloso, mas não era uma ideia que veio de Deus. Não era uma instrução que veio de Deus. Ele deveria ter chegado e falado, Sara, essa tua ideia é uma ideia até que boa, mas é uma ideia natural. É uma ideia que as pessoas naturais, elas fazem uso dela, porque naquela época era comum você ter 2, 3, 4 mulheres. Não era nada abominável, nada escandaloso, não. Era uma coisa da cultura da época. Mas só que não foi o que Deus falou. Não foi o que Deus orientou. Então, se não é o que Deus falou, não é o que Deus orientou, preste atenção, a tua unha não vai cair. Se não é o que Deus falou, não é o que Deus orientou, não. Então não traz para a tua vida. Não traz. Por quê, pastor? Porque se você trouxer para a tua vida qualquer coisa que não é o que Deus falou, não é o que Deus orientou, você vai trazer um problema junto. Você vai trazer um problema junto. Por quê, pastor? Você vai trazer o inimigo junto. Quando você faz o que Deus orientou, quando você faz o que Deus falou, você não vai trazer o inimigo junto. O inimigo pode até se opor, mas no momento que você está naquilo que Deus falou, no momento que o inimigo se opõe, é como se Deus fizesse o seguinte, vem cá. Você ouviu, obedeceu, você está só naquilo que Deus falou. Se o inimigo vier, se opor, Deus faz o seguinte, é comigo. Ele luta a batalha. Se você traz algo que não é o que Deus falou, aceita a ideia que alguém te entrega, a instrução que alguém te entrega, que não tem a ver com Deus falou, você está, então, fazendo o oposto, tirando Deus do caminho, porque você, então, diz que vai resolver sozinho a batalha. Por quê? Porque você não quer fazer o que Deus está falando. Você está fazendo o que alguém falou. E aí que você perde.
Se você faz o que Deus falou, o inimigo se levanta, Deus entra na frente e fala comigo. Por quê? Você está fazendo o que Ele mandou, Ele vai resolver, a responsabilidade é dele. No momento que você aceita algo que não é da palavra, que não vem da palavra, por mais plausível que seja, por mais inteligente que possa parecer aos teus olhos, você está dizendo, o que Deus falou não é muito bom. Então deixa agora eu acrescentar aqui para poder ajudar Deus aí na situação. Você tirou Deus da batalha. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Irmão, ele não deveria ter aceitado a ideia dela. Moisés não devia ter aceitado a ideia dele. Ele deveria ter falado, não foi o que Deus falou. Mas se tiver alguma coisa errada lá, Deus resolve para a gente. Por quê? Porque Ele é presciente, Ele já foi antes. Ele já checou a situação antes. Eu tenho que confiar naquilo que Ele está falando comigo. Você compreende? Sim ou não? Segue. Eu concordei com a ideia e escolhi 12 homens de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol, depois de verem o que havia no vale. Segue. Eles voltaram trazendo algumas frutas que encontraram lá. E nos contaram que a terra que o Senhor nosso Deus nos estava dando era... Mas isso aí não precisava ter contado. Por quê, pastor? A Bíblia diz que Deus só tem para mim e para você pensamento de paz. Tudo que Deus tem para mim e para você é bom. Deus não vai colocar você numa roubada. Deus não vai colocar você numa situação complicada. Quando você obedece à orientação de Deus, eu repito, o adversário ele pode se levantar sim. Ele pode vir contra você sim, com barulho, com aparência de que você não tem condições. Mas você não deve se preocupar com isso. Por quê, pastor? Porque se você está na vontade de Deus, quem vai lutar a batalha é o próprio Deus. É Ele quem vai resolver a situação. Quando ele conversava com Gideão, Gideão falou, mas quem sou eu para ir nessa situação, para ir nessa batalha? Ele falou, Gideão, presta atenção. Em outras palavras, não importa o quantos homens ele tem. Não importa o tamanho do exército. Eu vou estar com você. E você vai lutar com ele como se fosse 1 contra 1. Por quê? Porque quando Deus está conosco, não importa a quantidade de adversário que se levanta. A vantagem numérica deixa de existir. Por quê, pastor? Porque quem tem a vantagem sou eu, quando Deus está comigo. Quem tem a vantagem sou eu, quando Deus está comigo. E qual é a certeza que Deus está comigo, pastor? Eu estou na palavra. Eu estou na orientação que Ele deu, só nela. Eu não trouxe outra coisa. Eu não trouxe ideia humana. Eu não trouxe outra coisa. Eu estou só com a palavra. Então, essa é a convicção e a certeza que Deus está comigo. Por quê? Porque Ele cumpre a palavra dEle. Está compreendendo, sim ou não? Segue. Mas vocês, desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse, não quiseram lutar. Acharam complicado, acharam difícil, não quiseram lutar. Tem pessoas querendo ter uma vida boa, sem lutar. Quer ter uma vida próspera, sem estudar. Ah, mas é que é difícil a faculdade. Faz a faculdade. O que vai ser? 5 anos? 6 anos? Uma especialização? Um doutorado? O que vai ser? Só que você vai desfrutar anos depois desse esforço, dessa luta, dessa batalha. Você vai desfrutar anos depois dessa preparação que você teve. Mas não quer. Quer ter vida mansa, sem pagar um preço, sem se esforçar. É a mesma coisa. Ela quer ter uma transformação. Ela quer ter um sucesso sem batalhar, sem combater, sem enfrentar o adversário, sem enfrentar o inimigo. Quer ter um casamento feliz, um filho abençoado, sem ir para o campo espiritual combater o demônio que usa o filho no homossexualismo, que usa o filho nas drogas, que usa o filho na prostituição. Ela não quer combater, não quer jejuar, não quer orar, não quer se consagrar, não quer pagar um preço. Oxe,
Pastor, mas tudo é mediante a fé. Sim, sim, é mediante a fé. Sim, mas não significa que eu não vou ter que combater meu adversário. Você acha que Deus mandou eu expulsar demônio em nome de Jesus? Por quê? Porque Ele sabe que tem demônio que vai se levantar. E já mostrou a maneira que para você vencer, que é por meio do nome dEle, por meio da fé, por meio da confiança no nome dEle. Mas vai se levantar. Vai se levantar. O diabo olha, vê que seu filho pode ser uma bênção. Ele vai tentar encostar um coleguinha rebelde, um coleguinha do inferno, para distorcer a visão, a mente do seu filho. Claro que vai. Ele sabe que a Bíblia não mente. Quem? O diabo. Ele sabe que as más conversações corrompem os bons costumes. Então ele vai tentar colocar. Eu estava no Paraná, numa determinada cidade, e eu estava em uma padaria. Eu gosto de padaria, irmão. Eu tenho um problema com esse negócio de padaria, irmão. Vou te falar. E eu estava numa padaria. Eu gostava de tomar café da manhã naquela padaria. Eles faziam um omelete caprichado ali. Vou te falar. Eu gosto do tal do omelete de manhã, no café da manhã. E eles faziam um caprichado ali. E eu estava saindo. Aí eu observei. Chegando uma mulher daquelas assim, de parar o trânsito. Estonteante. Linda. Com uma outra. Estonteante. Linda. Num baita de um carro daqueles assim que você fala, nossa, esse eu queria. As duas se abraçando e se beijando. Eu entendi. O que o senhor entendeu, pastor? A ideia do diabo. Ele quer mostrar para as pessoas que é legal. Duas belas mulheres, num belo de um carro, numa bela condição financeira. A impressão que se passava é de muito legal e de muito feliz. É para aquela jovenzinha que não tem estrutura, não está formada, não está preparada ainda, não tem uma ideia, um caráter formado, olhar e falar, puxa, legal. Puxa, eu também queria uma namorada dessa. Está entendendo ou não? Sim ou não? E você vai ter que lutar contra isso. Você vai ter que lutar contra esse demônio que tenta passar essa ideia para sua filha, passar essa ideia para o seu filho, que é legal o homossexualismo, que é legal isso, que é legal aquilo, que é contrário à palavra de Deus. Olha que mulher bonita, olha outra, olha que casal, como faz um casal, uma mulher com uma outra mulher? Como faz um casal, um homem com outro homem? Mas é a ideia que o mundo quer passar. E você vai ter que lutar contra esse ser, para proteger o teu filho, para impedir que a tua terra seja invadida. Qual terra? A terra familiar. Vai ter que lutar contra esse demônio muitas vezes, que vai tentar invadir a tua terra conjugal. Você se sente aquela mulher feia, mal acabada, aquela que nasceu cansada, sabe? Tão feia que é. O diabo coloca no teu coração. E que teu marido, que é mais feio que você ainda, que ele é lindo e maravilhoso. E que qualquer outra mulher é ameaça. Só que você não acredita na Bíblia. Por quê, pastor? O amor encobre falhas. Se é amor, ele pode ser feio que dói aos olhos dos outros. Ao teu, ele é lindo. Se é amor, você pode ser feia que dói aos olhos dos outros. Ao dele, você é linda. Mas você prefere acreditar na mentira do diabo do que acreditar na palavra de Deus que diz que o amor encobre as falhas. Você vai ter que combater contra esse ser, para ele não invadir a tua terra conjugal. E realmente o teu marido não ser despertado por aquele espírito de prostituição que veio para matar, roubar e destruir. Está compreendendo? E vai ter que aprender a se cuidar também do seu corpo. Não pode ser essa mulher preguiçosa e relaxada, não, que coloca a calça, a barriga cai. Tem que se cuidar. Porque aquela que vende o corpo por dinheiro, ela está lá se preparando e cuidando do corpo dela para poder oferecer a mercadoria. Por quê? Porque ela trata o corpo dela como uma mercadoria. E você, o que você está fazendo?
Se a Bíblia diz que você deve atrair o seu amor, deve atrair o seu marido com a beleza, com a gentileza, com o amor. É. Aí prefere ficar lá. Eu não sei, eu acho que ele está me traindo. Eu acho. Você nem sabe. É um demônio da paranoia. E fica-se às vezes até se recusando ao seu marido, sendo que você já aprendeu que o marido tem direito sobre o seu corpo, você não pode se recusar. Como você já aprendeu que a tua mulher tem direito sobre o seu corpo, você não pode se recusar. Mas despreza a palavra. Quer trazer algo diferente? Recusa-se a lutar. Recusa-se a combater. Segue. Em vez disso, olha lá. Em vez disso o quê? Em vez de conquistar a terra. Em vez de ir para a batalha. Em vez de brigar. Em vez disso, ficar nas suas barracas, queixando-se e dizendo: o Senhor está com ódio de nós. Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Irmão, você acha que Deus trouxe você aqui para te humilhar? Você acha que Deus trouxe você aqui para a tua vida ser destruída? Deus te trouxe aqui para você vencer. Deus te trouxe aqui para você conquistar. Deus te trouxe aqui para você desfrutar do sonho que tem no teu coração, que foi Deus quem colocou esse sonho. Esse sonho nem é teu, é dele. Deus te trouxe aqui para você desfrutar de uma terra que mana leite e mana mel. Só que você tem que entender que tudo isso vai acontecer com batalha, com luta. E é aí que você não quer. Você quer coisa de mão beijada. Você quer coisa de mão beijada. Hoje o cidadão desfruta de um final de semana na praia, onde ele pode gastar o que talvez você não ganhe o ano todo, mas um dia ele pagou o preço. Ele se esforçou. Ele renunciou a algo. Abriu mão de um outro algo. Você tem que despertar. É com batalha. Ficar murmurando e reclamando dentro de você não vai mudar a tua vida. Ficar murmurando e reclamando dentro de você não vai mudar as circunstâncias. O que muda, pastor? Combater. É orar, é jejuar, é buscar mais instruções de Deus, é ter entendimento, é tomar posse da terra que Ele preparou para você. É isso sim que faz a diferença. Você está compreendendo ou não? Sim ou não? Em vez disso, vocês ficaram em suas barracas, queixando-se e dizendo: o Senhor está com ódio de nós. Deus é amor, gente. Ele não me trouxe para o Tatuapé para ser humilhado, desrespeitado, desprezado. Ele me trouxe para lutar e tomar posse da terra que mana leite e mel. É por isso que você está aqui. Para desfrutar dessa terra. Para participar dessa terra. Mas para participar dela, você tem que participar da batalha também. Você tem que participar da luta. Você tem que fazer parte do exército que Deus está levantando. Você compreende, não? Sim ou não? Em vez disso, ficar em suas barracas queixando-se, dizendo: o Senhor está com ódio de nós. Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Você acha que Deus te tirou do mundo? Ele te tirou do mundo para agora te entregar na mão de Satanás? Você não entendeu nada. Ele te tirou para Ele ser o teu Deus. Para você participar da glória dEle. Da glória que Ele tem para você. Está compreendendo? Segue. Que terra é essa que temos que conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espias disseram que o povo desta terra é mais numeroso e mais forte do que nós, e que as suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu. E disseram também que viram gigantes lá. Segue. Então respondi: não se assustem, nem tenham medo dessa gente. Segue. É um problema que Moisés não precisaria ter enfrentado. É aquilo que eu falei, tem pessoas enfrentando dificuldades que não precisam enfrentar. Mas por quê? Saiu da palavra. Se na hora que chegam para ele, qual a ideia? Ele fala: não, esquece isso. Vamos, Deus mandou. Ele não ia ter que enfrentar esse problema.
Ele estava enfrentando um problema que foi criado porque ele deixou a instrução de Deus. Tem pessoas que estão enfrentando problemas que foram criados, que surgiram, porque elas deixaram a instrução de Deus. Elas resolveram trazer algo mais, resolveram fazer algo diferente. Deus mandou você trabalhar um dia a mais? Ah, não, mas é que eu achei melhor. Você achou melhor como? O Senhor Deus, Ele não falou para mim. O Senhor Deus, Ele falou para mim que eu tenho que dizimar, eu tenho que ofertar. O que Deus falou para mim, que trabalhar demais e ganhar pouco é maldição da lei. Eu tenho que trabalhar pouco e ganhar muito. Isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. Agora trabalho que nem um doido, não tem tempo para nada. Não tem tempo para a família, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para nada. Trabalho igual um maluco, igual uma doida. E ainda passa necessidade. Vai na direção de Deus. Você vai trabalhar pouco. Por quê, pastor? Porque nada substitui a bênção de Deus. Nada. Nada. Esforço, capacitação, sabedoria humana, ciência, cultura humana, nada substitui a bênção de Deus. É que você está trazendo uma coisa diferente. Você quer fazer do teu jeito. Eu tenho que fazer do jeito que Deus me instruiu. Ele criou um problema. Está enfrentando um problema que foi criado, porque ele saiu da instrução de Deus. Ele não tinha que ter aceitado a ideia de mandar espias. Pois o Senhor nosso Deus vai adiante de nós e Ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês o viram fazer em nosso favor no Egito. Ele está tendo que lembrar eles. Não precisava. Não precisava, é só ter recusado uma instrução que não veio de Deus. É só você recusar aquilo que está fora da palavra na sua vida. Recusa, não aceita, remove. Você não vai precisar. Por quê? Porque os problemas que surgem por estarmos fora da palavra, eles não vão surgir. Por quê? Porque eu não estou fora da palavra. Eles só surgem porque estamos fora da palavra. Agora, aqueles que surgem porque eu estou vivendo o que a palavra diz, não se preocupa. Por quê? Deus vai lutar. Ele sabe que aquilo ali só surgiu porque eu estou obedecendo. Ele mesmo vem e resolve. Ele mesmo vem e resolve. Está compreendendo? Não? Cedraque, Mesaque e Abidnego foram lançados da fornalha por quê? Por se submeter à orientação de Deus. Ué, Jesus não foi lá? Nabucodonosor olhou. Vem cá. Não foi 3 que nós mandamos para dentro da fornalha amarrado? Foi. Mas não é 4 que eu estou vendo ali? E eles estão soltos. Estão passeando. O fogo não está queimando. E o quarto tem a aparência do Altíssimo. Deus vai resolver quando o problema surgir, porque você está obedecendo. Agora, quando o problema surge porque você despreza a palavra, então resolva você. Você achou que a palavra de Deus não é suficiente? Aí resolva você. É coisa séria, gente. 3:24. De repente, coloca na Almeida Revista Corrigida. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Sério. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Quando você, por obedecer a palavra, se depara com uma dificuldade, se depara com um problema, o próprio Deus vem resolver. Você não tem que se preocupar. Você só se preocupa em obedecer. O próprio Deus vem resolver. Jesus desceu. Aquele anjo na fornalha era o próprio Jesus. Ele desceu para resolver a situação. Se você estiver na palavra, surgir um problema porque você está na palavra, o próprio Deus resolve. Agora, os problemas que surgem porque você está desprezando a palavra,
Então aí você resolve. Você resolve. Porque a palavra não foi suficiente para você. Volta lá. Irmão, a coisa é séria, irmão. É só obedecer, gente. Pois o Senhor nosso Deus vai diante de nós, e Ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês o viram fazer a nosso favor no Egito, segue. E também no deserto. Vocês viram como nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai leva o seu filho, e nos guiou o tempo todo, até que chegássemos a este lugar. Segue. Mas mesmo assim, vocês não confiam no... Repito, Moisés não precisaria estar fazendo esse discurso se ele não tivesse aceitado a ideia deles. É um problema que surgiu porque deixou de lado o que Deus falou para fazer o que outra pessoa estava falando. Eu tenho que ficar naquilo que Deus falou. Amém? Segue. Que sempre ia diante de nós, na coluna de fogo durante a noite e na coluna de nuvem durante o dia. Ele fazia isso para mostrar o lugar onde vocês deveriam armar o acampamento e para indicar o caminho que deveriam seguir. Irmãos, preste atenção. Que coisa séria. Vamos do 1 ao 34, vamos seguindo aí. Moisés continuou. Quando o Senhor Deus ouviu as queixas de vocês, presta atenção, cuidado com a murmuração. Quando o Senhor Deus ouviu as queixas de vocês, que vocês estavam fazendo, ele ficou irado e fez este juramento. Cuidado. O que, pastor? Murmuração desperta ira no coração de Deus. Não reclame. Murmurar é reclamar. Não reclame. Não murmure. Segue. Vocês, israelitas, são um povo mau, e por isso nenhum de vocês que é adulto verá a boa terra, que eu prometi dar aos seus antepassados. Segue. Somente Caleb, filho de Jefoné, verá essa terra. Caleb foi sempre fiel e obediente. Quem vê a glória de Deus é o fiel e o obediente a Deus. Se você não for aquela pessoa fiel e obediente, você não vai conseguir ver a terra que mana leite e mel. Tem que ser fiel e obediente. Ah, está pegando fogo. Fica fiel. Fica obediente à palavra. Se está pegando fogo, porque você está se submetendo, obedecendo a orientação da palavra, o próprio Deus vem resolver. Fique na palavra. Você compreende? Somente Caleb, filho de Jefoné, verá essa terra. Caleb foi sempre fiel e obediente a mim, o Senhor. E por isso darei a ele e aos seus descendentes a terra por onde ele andou. Segue. E foi por causa de vocês, olha lá, que o Senhor ficou irado comigo também. E me disse, você também não vai entrar na terra prometida. Mas por quê? Por quê? Porque ele aceitou. Ser um pregador, às vezes, é difícil. Por quê, pastor? Porque você tem que falar não. Falar não significa que você vai ter que contrariar alguém. Isso significa que você vai ter oposição. Você vai ter revolta. Você vai ter quem fala mal de você. Você vai ter quem te critica. Falar sim é fácil. Mas falar sim, muitas vezes, vai te colocar como inimigo do próprio Deus. Então é melhor falar não. É melhor falar não. Esses dias uma pessoa me procurou, mandou uma mensagem. Essa pessoa, ela... Cruzei a vida dela, ela cruzou minha vida há anos atrás, quando eu fui pastor num determinado local, em 2009, mais ou menos. 2008. E logo chegando, ela era obreira daquela igreja nossa, e eu não aprovei um comportamento dela, e ela se revoltou. Se revoltou e tal, e foi se unir a um rapaz, e foram para um outro ministério e tal. É aquele negócio, né? Tem gente que é assim, ela não concorda, ela primeiro é abandonar, né? É covarde. Então ela abandona, já procura um outro, alguém que concorda com ela, alguém que vai dizer para ela, não, aquele pastor não presta, você não, você é uma bênção. Ovelha rebeldezinha, mas você é uma bênção. Não, se fosse ovelha, ouviria o pastor. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do...
Ainda ontem eu escutei um grande homem de Deus falando sobre isso. A ovelha ouve a voz do pastor. Aquela pessoa que não ouve, ela não é ovelha. Se ela fosse... Né? Às vezes alguém fala, pastor, você não se preocupa com a ovelha? Não, não é ovelha. É um bode pintado de ovelha. Por quê? Porque a ovelha obedece. A ovelha ouve. É a Bíblia. Eu creio nela. E aí ela pega e fala assim para mim que eu ensinei ela a buscar Deus, que eu sou um homem de fé, verdadeiramente, e ela se deixou levar pelas pessoas, e não sei o quê, biriri bororó, e que agora ela não sabia nem quem era mais, porque ela estava totalmente perdida. Vou falar o que para uma pessoa dessa? Não tem nada para falar para ela, a não ser o que eu disse. Críticas, já estou acostumado. Alguém que fala contra, já estou acostumado, faz parte. Agora a minha tristeza é ver que logo, anos depois, ou um tempo depois, a pessoa vai perceber o erro dela, mas vai ter que enfrentar um monte de sofrimento desnecessário. Vai ter que passar por caminhos que não precisava passar se estivesse obedecendo a Deus. E aí eu falei para ela, que agora você possa colocar Deus em primeiro lugar, porque da outra vez não colocou. Porque tem pessoas que não têm um compromisso com a verdade, ela tem um compromisso consigo mesmo, com seus desejos, com as suas vontades, com a palavra de Deus não. É mimada, mal ensinada, desejo consigo mesmo. Cuidado com isso, não deixe isso acontecer com você. E foi por causa de vocês que o Senhor ficou irado comigo também, e me disse, você também não vai entrar na terra prometida, sério. O seu ajudante, Josué, filho de Num, é quem vai entrar. Anime-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista da terra. Sério. Depois Deus disse a todos nós, os seus filhos são crianças, e não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. E vocês estavam pensando que eles iam cair nas mãos dos inimigos, mas eles, os seus filhos, entrarão na terra prometida. Eu lhes darei essa terra, e eles serão dono delas. Sério. Agora continue a caminhada pelo deserto, na direção do Golfo de Acaba. Sério. Então, vocês responderam, Moisés, nós pecamos contra Deus, o Senhor, mas agora estamos resolvidos a obedecer às ordens do nosso Deus e atacar o inimigo. Aí cada um de vocês se aprontou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar a região montanhosa. Segue. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês, não vão lá, nem entrem em nenhum combate, pois eu não irei com vocês. Os seus inimigos os derrotarão. Segue. Porém, olha aí, como é difícil obedecer, meu Deus, está amarrado. Porém, não me deram atenção. Pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram às ordens de Deus, o Senhor, e invadiram a região montanhosa. Eles não tinham acabado de falar que ia obedecer a Deus? Aí Deus fala, não vai, nós vamos. Mas só que é isso que eu vejo na igreja hoje. A pessoa semana passada decidiu, não, agora eu vou obedecer. 2, 3 dias depois, estava revoltada de novo, com o coração cheio de mágoa de novo, desobedecendo de novo. Por quê? Não tem compromisso com Deus, tem compromisso consigo mesmo, com as suas vontades, com as suas vaidades, e não com Deus. É orgulhoso, é orgulhosa, é egoísta, só pensa em si mesmo, vai trazer uma desgraça para si e os que estão à volta. Marido, filho, esposa, pai, irmão. Por quê? Porque é orgulhoso, porque é rebelde, porque não sabe obedecer. Segue. Aí os amorreus, que moravam naquela região, saíram contra vocês como um enxame de abelhas bravas. Vocês fugiram e os amorreus os perseguiram até o território de Edom. E os derrotaram na cidade de Arma. Fora da vontade de Deus, a única coisa que você vai ter é derrota. Segue. Então vocês voltaram e clamaram. Ó que coisa séria isso aqui, ó.
Ó, preste atenção nisso aqui, que coisa séria. Então vocês voltaram e clamaram pedindo a ajuda do Senhor, mas ele não lhe deu atenção, nem hoje atendeu. Ué, você quer que Deus te ouve, mas você não ouve? Você não ouve a Deus? Ele não vai te ouvir também. Não vai. Não vai. Você vai estar sozinho. Por quê? Porque ele esteve falando contigo, esteve te orientando, esteve te instruindo. Você despreza? Você despreza? Você acha que é o pastor? Aí, o inimigo vai vir contra você. E você vai pedir socorro. E Deus não vai dar atenção. Que é isso, pastor? Ué, leia. Vê se eu estou inventando alguma coisa. Então vocês voltaram e clamaram pedindo ajuda ao Senhor. Mas ele não lhe deu atenção. Nem hoje atendeu. Segue. E depois disso, ficamos muito tempo em Cádiz. Tem gente parada há muito tempo. Agora, você quer saber algo ainda mais triste ainda? Preste atenção nisso aqui. Ó. Preste atenção nisso aqui. 2:1. Moisés disse ao povo: então continuamos a viagem pelo deserto, na direção do Golfo de Acabá, conforme o Senhor Deus me havia ordenado. E por muito tempo caminhamos sem rumo pela região montanhosa de Edom. Tem gente que está sem rumo. Está caminhando sem rumo. Mas por quê, pastor? Primeiro, não quis lutar. Segundo, trouxe para a sua vida coisas fora da palavra. Terceiro, diz que obedecer. De repente se revoltou contra a palavra de Deus novamente. O inimigo veio, tomou uma surra, comeu o pão que o diabo amassou. Aí pediu ajuda de Deus. Não teve resposta. Agora está sem rumo na vida. Por quê? Porque é rebelde. Porque não tem compromisso com a verdade. Tem compromisso consigo mesmo. Com as suas vaidades, com os seus orgulhos, com a sua altivez. E dentro de si fica brigando. Eu tenho razão. Você tem nada. Você tem razão nenhuma. Quem tem razão é a verdade, a palavra de Deus. É ela que é a verdade. Só ela. E nada mais. Que Deus possa falar ao seu coração um pouco mais. E que você não tenha uma vida sem rumo. Deixa Deus dirigir. Aceite a liderança do Espírito Santo. Se incline. Aceite a liderança do Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar. Forte abraço, você que está em casa. Tchau. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre. Amém.